Lamento não é lamúria, lamento não é murmuração, lamento tem um lugar importante na sua espiritualidade. Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, você faz parte desse canal quando você assiste os vídeos e de alguma maneira contribui. Hoje a gente continua estudando a Bíblia a partir da Bíblia 365, a nova versão transformadora. Essa Bíblia ela traz 4 indicações de trechos todos os dias, e se você seguir as indicações dela, em um ano você lê a Bíblia inteira. Para te ajudar na perseverança de ler a Bíblia toda, eu faço um estudo bíblico a partir dela todos os dias. Se você tem interesse, eu quero te dizer que ela ajuda muito você nessa leitura bíblica e na disciplina. O link para adquiri-la está aqui na descrição. E hoje eu queria falar contigo sobre lamentar-se, sobre o depositar diante de Deus a sua insatisfação, a nossa insatisfação. Colocar diante de Deus aquilo que tem afligido o nosso coração de maneira sincera, sem fazer rodeios nas palavras, sem medir palavras, colocar diante de Deus tudo que está aqui dentro e despejar e colocar para fora. Eu quero te dizer que na espiritualidade cristã, na espiritualidade hebraica, na espiritualidade bíblica, não tem essa de homem não chora. Não, o choro e o lamento, eles fazem parte do jeito de se comportar numa espiritualidade saudável. Em relação a isso, nós temos um livro inteiro, que é o livro de Lamentações, de Jeremias, mas também muitos salmos de lamentos, e nós vamos ler um desses hoje. O capítulo 74 do livro de Salmos traz um salmo de Asaf, que se inicia dessa maneira: Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do monte de Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu o teu santuário. A tristeza do salmista diante de Deus pelas circunstâncias que se apresentam, pela catástrofe, pela dor, pela guerra, pela tragédia. E nós temos as nossas próprias tragédias. E esse tipo de salmo nos incentiva a fazer o mesmo que o salmista. Colocar diante de Deus a nossa própria tragédia. E às vezes a espiritualidade da igreja na qual a gente congrega não nos convida a isso. Eu mesmo participei de alguns cultos numa igreja quando a gente se mudou para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. A gente procurou algumas igrejas para congregar e os louvores eram sempre tão alegres, a palavra era sempre de uma palavra de estímulo, o que tem a sua validade, mas não tinha espaço ali para luto, não havia espaço ali para perda, não havia espaço ali para percepção de uma realidade tenebrosa, muitas vezes como ela se apresenta nas nossas vidas. Nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. E não existia espaço naquela liturgia para aquilo. No fim das contas, a gente visitou essa igreja algumas vezes, tinha muita coisa positiva, mas esse foi um dos motivos pelos quais eu e minha esposa decidimos frequentar outra igreja. Havia outros motivos, mas certamente esse era um deles. E então, diante disso, a gente tem, em primeiro lugar, algumas liturgias que não deixam a gente lamentar. Por outro lado, existe uma hesitação da nossa parte, um certo receio de que a nossa lamentação seja diante de Deus percebida como uma reclamação, uma lamúria, uma murmuração. A gente lê as passagens em que Israel murmurou contra Deus e a reação de Deus diante desse murmúrio. E eu queria te dizer que lamentar e murmurar são duas coisas diferentes. Lamentar é
uma queixa diante de Deus, na esperança de um Deus que pode resolver os problemas. A tônica do Salmo de Asaf aqui é justamente essa. Senhor Deus, o Senhor é o Senhor da nossa aliança. O Senhor é que escolheu esse povo. E então existe uma espécie de, como faz Jeremias em Lamentações, trazer à memória aquilo que pode dar esperança no meio do lamento, enquanto a murmúria é o Senhor é responsável pela nossa tragédia. O Senhor é responsável pela nossa desgraça. Não devia nunca ter te seguido. Tava melhor como estava antes. Essa é uma diferença fundamental entre murmuração e lamentação. Em uma delas, você apresenta a tua queixa diante de Deus com toda a tua sinceridade, com tudo aquilo que você tem, até mesmo com raiva, mas na esperança de que aquele que no passado te livrou, te libertou, tem o poder para de novo escrever a sua própria história na sua história. Do outro lado, você tem a murmuração, que é totalmente diferente. Ela responsabiliza Deus pelas nossas tragédias. Tragédias que foram causadas por outras pessoas, mas muitas vezes por nós mesmos, pela nossa teimosia, pelo nosso jeito de agir, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de pensar. E aí nós temos uma diferença brutal entre lamúria, ou murmuração, ou mera reclamação, e lamento. Uma outra coisa peculiar da lamentação é uma percepção de um hiato, uma depressão, um vale, um Grand Canyon entre a realidade como ela é hoje e a realidade como ela foi planejada para ser. Em outras palavras, tá muito ruim, Deus. Não era para ser assim. A vida plena, o shalom de Deus, aquilo que o Senhor promete, a esperança prometida, a transformação de vida, a transformação da morte em vida, ela preconiza uma determinada realidade que eu não estou vendo acontecer. Era para ser de um jeito, está acontecendo de outro. Existe um intervalo, um hiato entre aquilo que é e aquilo que deveria ser. E a percepção dessa distância entre a realidade perfeita planejada por Deus e a realidade estragada pelo pecado humano, essa percepção leva ao choro, essa percepção leva ao lamento, essa percepção leva muitas vezes à ira, à raiva, à revolta, e isso pode e deve ser expresso nas nossas canções, nas nossas orações, na maneira como a gente fala com Deus. Uma espiritualidade sem lamento é uma espiritualidade incompleta, muito provavelmente oriunda de uma falta de percepção do abismo que existe entre aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos, uma realidade caída, tenebrosa e terrível, e aquilo que é prometido para a Nova Jerusalém, uma realidade maravilhosa, aquilo que a gente espera da parte de Cristo quando Ele habita conosco. Portanto, uma espiritualidade sem lamento é uma espiritualidade que talvez não perceba o tamanho da grandiosidade da promessa de Deus para o nosso futuro escatológico e o tamanho do milagre que acontece quando esse futuro escatológico se observa no tempo presente. Quando aquilo que está prometido lá na frente, por vivermos o Evangelho, a gente traz para o presente e Cristo se faz presente aqui, e essa realidade acaba mudando. O lamento é um desejo enorme de que Cristo se manifeste no presente e essa realidade terrível se transforme. É assim que o lamento acontece. Portanto, o meu desejo para você hoje é que Deus te dê uma habilidade de perceber problemas e coisas ruins que façam com que você se torne alguém que incorpora o lamento, não o tempo todo na tua espiritualidade, mas quando ele é necessário e bem-vindo.
Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém. Eu insisto, você pode adquirir a sua própria Bíblia 365 pelo link que você encontra na descrição. Na descrição você também encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Quer preparar um estudo como esse aqui? Você pode usar os meus vídeos nos estudos do seu pequeno grupo e tal, mas você pode aprender a fazer o seu próprio estudo. E é isso que eu passo, que eu ensino no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, cujo link está aqui na descrição também. Eu recomendo que você dê uma passada aqui. Bom, era isso que eu tinha para passar hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.